A gente abre essa edição te contando que a desaprovação do presidente Lula teve uma nova alta, segundo pesquisa Atlas Intel, que acaba de sair do forno. Levantamento divulgado hoje e que indica o seguinte: 53,6% dos entrevistados avaliam a gestão de Lula de forma negativa, enquanto na última rodada o índice estava em 53%, então praticamente ele está empatado, mas a gente não pode ignorar que, apesar de pequena, né, existiu sim uma alta, um aumento em relação ao levantamento anterior. Já a aprovação a Lula teve queda, e aí essa queda foi maior, de 0,8 pontos percentuais, passou de 45,7% a aprovação para 44,9%. Outros 1,5% não souberam opinar. O levantamento também mediu a percepção da população sobre o desempenho do governo federal. Então, segundo os dados, 49,6% avaliam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 37,4% consideram o governo ótimo ou bom. Outros 12,5% classificaram a gestão como regular e 0,5% não soube responder. Pesquisa foi realizada pela Latam Pulse, em parceria com a Bloomberg e o Instituto Atlas Intel. Entre 20 e 24 de março, foram ouvidos 4.659 eleitores, margem de erro de 1 ponto, nível de confiança é de 95%. Esse levantamento também mediu a percepção de aprovação de outros nomes do cenário político nacional. Quem está na live vai conseguir acompanhar ali nome a nome. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com avaliação melhor do que a de Lula. Bolsonaro tem uma imagem positiva para 48% dos entrevistados, enquanto Lula tem 45%. As ministras do Planejamento, Simone Tebet, e do Meio Ambiente, Marina Silva, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparecem com imagem positiva superior à de Lula. Em seguida estão Michele Bolsonaro, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Janja, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ciro Gomes. O senador Sérgio Moro aparece na pesquisa com imagem positiva para 25% dos entrevistados. O levantamento não mediu a percepção em relação à imagem de Ratinho Júnior. Bom, então, continuando aqui com as informações a respeito, né, desta pesquisa, vale dizer o seguinte: também foram apuradas a intenção de voto para a presidência da República e eventuais cenários para o segundo turno. Em um deles, inclusive, Lula fica atrás de Jair Bolsonaro, do PL, de Pablo Marçal, do PRTB, e de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na disputa com Pablo Marçal, Lula teria apenas 46% dos votos e Pablo Marçal se sairia melhor com 51%. Já contra Bolsonaro, Lula tem 46% das intenções de voto, né? A gente já coloca ali o percentual de Bolsonaro. Não tem aqui para mim a informação, já a gente registra. Se a disputa fosse entre Lula e Tarcísio de Freitas, Lula teria 46% novamente e Tarcísio 47%. Já em relação a Ronaldo Caiado, do União Brasil, Lula teria 47% dos votos e Caiado 37%. Cenário semelhante na disputa com o governador do Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite, do PSDB. Nesta simulação, Lula teria 46%, Eduardo Leite 36%. Contra Romeu Zema, do Novo, a pesquisa aponta 44% das intenções de voto para Lula e 36% para o governador de Minas Gerais. Ou seja, tem aí, né? É muito preliminar, mas a gente tem, de fato, um levantamento que nos mostra exatamente como é que anda a situação do presidente da República, e as notícias não são muito animadoras. Você não teve uma redução, por exemplo, na questão da desaprovação do governo, apesar de várias medidas. Eu achei aqui, Jair Bolsonaro 48%, não é isso? É empate técnico. Empate técnico entre os dois. Com a margem de erro. Com a margem de erro, mas ele tem 48%, então em tese você vê o Bolsonaro na frente, porque essa margem de erro é para mais ou menos, né? Então você tem um empate, mas ele também pode representar uma folga ali, a depender do cenário. Bom, então é o seguinte, voltando a falar aqui, o governo já entendeu que houve problemas em relação à sua gestão, sua comunicação, tentou trazer uma série de medidas que pudessem conter aquele pacotaço com as intenções sobre a questão dos alimentos, e por enquanto o que a gente tem visto aqui
é que não tá boa coisa para o presidente da República, né? Tem a máquina na mão, veio com a medida do imposto de renda, tentou conter a questão da inflação e economia, e os números de avaliação não se refletem. Você pode ver que, inclusive, né, tem nomes aqui que não podem concorrer às eleições no momento, tem nomes que têm condenações na justiça e que aparecem vencendo o presidente, em alguns casos, em alguns cenários. Quando você olha a avaliação geral, até a Marina Silva, né, que, enfim, a gente sabe vai ter um protagonismo maior aí com a chegada da COP, mas que anda bastante apagada dentro do governo, né, dadas as proporções, se sai melhor do que ele. Pensa o tempo de exposição midiática que ele tem contra o tempo de exposição midiática que ela tem, né? O peso da caneta dele e o dela. Simone Tebet também aparece descolada do governo com uma avaliação muito melhor, né? E o paranaense que entrou nessa conta, que foi o Sérgio Moro, tem ali uma aprovação de 25%, mas o traço vermelho dele que aparecia na tela ali de pesquisa é gigante. E já vem, inclusive, com essa questão da rejeição também se apresentando como um desafio, né? Em outros levantamentos, tem a intenção de ser governador do Paraná. Quando você percebe ali a taxa de desaprovação dele, negativa, a percepção é amplamente maior, né? Do que a não sabe ou do que a avaliação positiva. E por aí a gente segue apenas trazendo um levantamento de que as coisas não tiveram muitas alterações diante do que vinha se levantando como um desenho de possibilidades diante dos nomes e avaliações aos olhos das pessoas. Então, o que acontece agora é que fica, né, dentro do levantamento, se o governo considerar, porque já falou que pesquisa, para quem interessa, que pesquisa, tem ali, né, alguns interesses nesse sentido, fica a quem der ouvidos aí à pesquisa o recado de que muito foi feito no sentido de estancar uma crise, mas a percepção de quem foi ouvido ali, mais de 4 mil pessoas, é de que nada mudou. E esse é um indicativo importante, Rafa, já de olho nas eleições de 2026. A gente falou ontem sobre alguns dos governadores que estão nessa corrida. Essa pesquisa em específico não traz o nome do Ratinho Júnior, mas traz outros governadores que tentam aí se viabilizar como presidenciáveis em 2026. E daqui a um ano, quem de fato for concorrer às eleições, exatamente um ano, a gente acabou de entrar em abril, eles devem então se licenciar dos cargos. É o caso do Tarcísio de Freitas, que aqui desponta e aparece como esse nome com grandes chances de ser quem vai ser agraciado, né, por essa bênção do Bolsonaro, mas ainda é muito cedo. É claro que a pesquisa vai guiar a decisão política, no entanto, o Bolsonaro ele deve se manter aí como esse candidato ou pré-candidato, mesmo que informalmente, lembrando que ele está inelegível, até porque se ele sair de cena nesse momento e indicar alguém para concorrer no lugar dele, ele também perde essa força política e hoje é o principal cabo da direita, sem dúvidas. Mas para o petista, né, para o Lula, aí sim as notícias são muito ruins, porque você não tem uma confirmação de que ele vai ser candidato à reeleição, apesar de ter essa possibilidade. O que ele já disse em alguns momentos, a própria Janja, é que isso vai depender da condição de saúde até lá. Mas diferente do Bolsonaro, que já se sabe está fora do jogo, mas tem muitas opções para representá-lo, o Lula não tem essas opções. Você poderia pensar no Haddad, em algumas das ministras que aparecem aqui na pesquisa, a Tebet ou até mesmo a Marina Silva. Não há uma construção para um nome que seja realmente alguém que vai ter chances de concorrer nas eleições. Então, o cenário para 2026 continua ainda muito nebuloso. De todos esses nomes que estão sendo testados, o único que já se lançou, já anunciou aí que vai fazer, né, o lançamento dessa pré-candidatura, vai acontecer inclusive lá na Bahia, é o Ronaldo Caiado. Mas o Ronaldo Caiado, a gente também tem que lembrar que, em primeira instância, está inelegível, ele que é governador de Goiás. Então, ainda não dá para a gente entender como é que vai se dar essa costura política, mas a pesquisa é sim um indicativo, porque ela vai ser usada por todos os partidos políticos nessa amarração, nessas negociações que já estão ocorrendo a todo vapor. Tem tempo para o Lula, para o governo reagir? Essa é a pergunta, né, mais importante no momento para os governistas. A princípio, sim, mas considerando as medidas que já foram adotadas até aqui, os resultados que elas surtiram,
eu diria que é muito difícil que de fato eles consigam essa reação, até porque o governo tem lançado novos programas, o governo tem saído mais, o próprio Lula tem deixado de ficar tão encastelado, né? Fez essa viagem agora à Ásia, levou inclusive os presidentes da Câmara e do Senado, mas ainda assim a pesquisa retoma aí o que a gente já vinha alertando, que existe um histórico, né, uma tendência realmente de aumento dessa rejeição, dessa desaprovação. Portanto, as estratégias que estão sendo adotadas não estão sendo efetivas. Teria que pensar em novas estratégias e não vejo possibilidade, inclusive, de conseguir avançar com isso, já que muito provavelmente qualquer estratégia deve passar aí pelo crivo do Congresso e a gente bem sabe que a situação por lá não anda muito favorável para o governo federal.